Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para todos vocês que estão ligados aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, nesse dia 21 de outubro de 2021. Eu sempre tenho que dar uma olhadinha aqui para ver a data, porque olha, senão eu falo besteira. Mas você falou 22 ou 21? 21, dia 21 de outubro. E olha, agora se acompanha Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, com produção e apresentação minha, Zezé de Lima, e da Rose Guglielminetti, que vocês já viram aí dando pitaco aqui no que eu estava falando. A mesa de som é do Leandro Renato, a central técnica do Lucas Pessoa e do Gil Kleber. Vocês podem nos acompanhar também no bandmulti.com.br, que é o portal da Band+, notícias frescas ao longo de todo o dia. E também no YouTube, pelo endereço youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e pelo Facebook em dois endereços, facebook.com Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com/Bandmais. E participar, dá também para participar aqui do programa, nos ajudar a fazer o Bastidores, mandando sua mensagem para o WhatsApp 19 97102 1493, 97102 1493. E agora, Rose Guglielminetti, muito bom dia. Bom dia, Zezé, bom dia a todos. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. É para aparecer inteira, parabéns. Isso. Agora tô direitinho, deixa eu tirar essas almofadas aqui. Gente, eu termino o programa com dor no corpo, Zezé. Porque eu fico torta assim, para poder me adequar na câmera, entendeu? Então eu tenho que ficar torta. Quando eu termino o programa, eu tô toda dolorida. Eu falo, Jesus amado, mas a gente vai voltar pro estúdio, né? Assim que estrear a FM em 85.7, nós estaremos lá no estúdio, um estúdio renovado. E, nossa, muita... Vai ser muito legal. Vai ter câmera também, o Fábio tá falando. Com certeza vai ter câmera, mas lá é tudo ajeitadinho. Aqui a gente não fica desgueio. É esse o negócio, Fábio. É que aqui, nas nossas casas, a gente se adequa a uma posição que fica melhor, é a luz, é não sei o quê. Eu tenho uma luz que eu não sei, tem horas que ela apaga, tem horas que ela liga. Estão vendo, agora tá escuro, mas não dá para tomar conta de tudo. Rose, vi coisas interessantes no seu blog e no portal do Bandmulti, e queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre o que é essa bolsa aí que você anunciou. Ai, pois é. Essa? É uma bolsa do governo do estado, é essa que você está falando, né? Pros MEIs, dos desempregados. O governo do estado, ele, no mês, acho que foi no começo desse mês, ele anunciou esse programa, Zezé, que ele vai pagar R$1.000 para quem está desempregado ou para quem é MEI em situação de vulnerabilidade.
E é uma parceria com todos os municípios. Só que é importante entender que as inscrições terminam no próximo domingo, neste domingo, dia 24. Nós temos 6.500 bolsas na região de Campinas que serão ofertadas. Essa bolsa vai ser paga em 2 parcelas de R$500, e para ter acesso ao programa, os autônomos devem participar de um curso gratuito de empreendedorismo do programa Empreenda Rápido. Então, eles vão ter que ter uma frequência de 75% e também devem obter a formalização como MEI. E aí, Zezé, eles vão receber essas 2 parcelas. No total, o governo vai investir 100 milhões em todo o estado e vai ter como prioridade mulheres, jovens, pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Mais ou menos... Oi? Não, nesse momento está valendo tudo, né? Qualquer tipo de ajuda é fundamental. O curso é presencial ou online, Rose? O curso é online, Zezé. É online. Porque então facilita mais ainda, que você não tem que pagar transporte para chegar até o local do curso, né? Sim, e aí tem que se inscrever, gente, no Portal do Povo, que é www.bolsadopovo.sp.gov.br. Eu vou repetir, tá bom? www.bolsadopovo.sp.gov.br. Se vocês quiserem ler, é só entrar no portal Bandmulti e tá com uma das matérias de destaque lá. Eu achei bacana, às vezes, e é mais ou menos, nesse caso, a pessoa tem que estar desempregada e tem que se inscrever, fazer esse curso. É mais ou menos aquela bolsa que a Câmara vai dar, a Prefeitura de Campinas vai dar para os responsáveis dos órfãos, que ficaram órfãos por conta da pandemia, que serão 3 parcelas de R$500 também. Deve começar a pagar o mês que vem. E é uma ajuda, a gente acha pouco, mas já é uma ajuda. É uma ajuda, olha, assim, no mínimo você compra R$500 em arroz e feijão, pronto. Você está garantido por um bom tempo, pelo menos, sua comida. Eu acho que as pessoas estão pensando assim, pelo menos eu pensaria numa situação mais de desespero, sabe, Rose? E eu achei bacana isso daí. E já que você falou em Câmara, errou, a Câmara então devolveu 10 mil aí para a Prefeitura? Devolveu, Zé, devolveu 10 milhões. Já são 20 milhões, né? Que ela devolveu esse ano? Não, 13 milhões e 500 mil. 13 milhões. Tá. Porque ela devolveu 3 milhões e pouquinho no começo, né, do ano, e agora ela devolveu esses mais 10 milhões ontem. Bom, o cheque foi menor. Foi feita uma foto, mas eu preciso fazer uma fofoca antes. Gente, isso é bem fofoca mesmo, tá? Meu Deus, conta. Eu não estou acreditando. O Zé Carlos grudou no prefeito de um jeito, presidente da Câmara, porque eles apareceram foto na Câmara. Depois o Dário foi fazer uma visita numa obra de pavimentação num bairro da periferia, o Zé Carlos estava junto. Depois o Dário foi entregar um mimo, sei lá o que, para os jogadores de vôlei que ganharam o prêmio aí de Campinas, do vôlei Renata. O Zé Carlos estava junto também na foto. Aí eu mandei pro Dário, eu falei, escuta, eu tô quase desconfiando que se vocês não fossem assim, eu achava que vocês estavam tendo um caso, com todo respeito às pessoas que gostam, que são homossexuais. Eu não tô tirando sarro, não. Mas eu fiz essa brincadeira. Aí o prefeito só deu risadinha, só colocou um kkkk, sabe? Não respondeu nada. Zezé, eu fiquei assim impressionada, porque eu nunca vi o Zé Carlos tão junto com o prefeito desse jeito. Depois, né? Então isso foi só fofoca. Agora indo para a parte séria, gente. A Câmara então devolveu 10 milhões para a Prefeitura de Campinas. No primeiro semestre deste ano já tinha devolvido 3,5 milhões. Esses recursos irão para o Caixa Geral da Prefeitura, Zezé. O ano passado, quando a Câmara devolveu no auge da pandemia, ela carimbou a verba para usar na saúde, para comprar EPIs. Eu não sei se você se lembra disso. Bernardelli em ação, lembro. Aí a única coisa que eu achei é que o cheque está bem menor, porque foi tão assim, ridículo que o Bernardelli fez no ano passado. Eu não dei nem matéria, gente, tanta raiva que eu fiquei. Ele fez um cheque imenso de uns 3 metros, aí eles andaram, fizeram foto para poder mostrar
que é o dinheiro, assim, esse dinheiro é da própria prefeitura, porque esse dinheiro é assim, a prefeitura, todo ano ela tem que mandar o duodécimo. É do povo, é do povo. É do povo, exatamente. E aí a prefeitura encaminha essa verba para a Câmara. Esse ano, o orçamento da Câmara é de 148 milhões. Gente, é grana pra caramba. É grana pra caramba. E, obviamente, a Câmara não gasta tudo, né? Aí ela tem que devolver todo final de ano o dinheiro para a prefeitura daquilo que ela não gastou. Então a Câmara não está fazendo nenhum favor de devolver esse dinheiro. É dinheiro do povo. E agora, Zezé, como a gente está com menos casos de Covid, a prefeitura então vai para o Caixa Geral essa grana toda aí que a Câmara devolveu para a prefeitura. Agora, eu acho que a coisa importante mesmo, eu acho que é importante para os nossos ouvintes, é a retomada da UPA Carlos Lourenço, do atendimento de urgência e emergência a partir do dia 3 de novembro. Desde dezembro deste ano, em 2020, a UPA se transformou numa unidade referenciada para tratamento de Covid, ela fechou todo o atendimento e ficou com Covid. Aí ela voltou, mas por poucos meses, acho que ela voltou em agosto, mas ela ficou aberta só até dezembro. Aí em dezembro de 2020, até hoje, ela só estava atendendo pessoas com Covid. Graças a Deus, apesar dos negacionistas, nós tivemos a vacinação. Com isso, os casos se reduziram, as mortes se reduziram e a gente está tendo muito menos procura nos leitos hospitalares. E a partir, então, do dia 3 de novembro, a UPA Carlos Lourenço volta a atender urgência e emergência. Ela tem 23 leitos, sendo 18 de observação, 2 de isolamento e 3 de emergência. Ela funciona 24 horas, né? E vai atender aí a população total, mais os encaminhamentos que serão levados pelo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência. Mesmo assim, o que a prefeitura vai fazer? Ela vai deixar uma porta aberta para poder atender sintomáticos respiratórios e para não sintomáticos, ou seja, para aquele pessoal que está com gripe, né? Com isso, o atendimento de pacientes com coronavírus ficará restrito ao Hospital Ouro Verde e ao Mário Gatti. É uma boa notícia. Acho que é uma boa notícia. A boa notícia é todo o pano de fundo que a gente vem diariamente aqui colocando para os nossos ouvintes, né, Rose? É essa diminuição gradativa aí do número de pacientes com Covid, do número de mortos, quer dizer, e isso tudo tem a ver com a vacinação, que a gente sabe que reduz sensivelmente a transmissibilidade. A gente sabe por causa de pesquisas científicas que vêm sendo conduzidas nesse sentido. Então, eu fico feliz, assim, porque, sabe, a saúde, e isso não é nenhum privilégio de Campinas, a saúde pública brasileira, antes da Covid, já padecia pra caramba, né? De falta de investimentos, de falta de pessoal, ou se não falta o pessoal, pelo menos de pessoal que não aparece para trabalhar e fazer a parte deles, né? Então, é uma vida bastante sacrificada de quem precisa. E você ter uma pandemia como nós tivemos, isso daí impacta sobremaneira em todo o sistema e ficam os órfãos da saúde, né? Que hoje a gente sabe que em Campinas bate aí em 10 mil só de cirurgias. Então, todo serviço que retoma as atividades englobando todo mundo, né? Essa folga que a Covid dá para que isso aconteça, deixa a gente muito feliz. Mas existem lugares que não estão tão confortáveis como o Brasil nesse momento, viu, Rose? A Rússia vai adotar lockdown agora no final desse mês por causa do avanço no número de casos de Covid lá.
E é um lockdown. Então lá não teve, o pessoal... Teve, Sputnik é deles, né? Sim, eu sei, mas as pessoas eu não sei, Rose. Eu realmente não sei. A matéria, eu joguei uma matéria no Bandimute hoje, e não fala sobre a questão aí da vacinação. Porque só para eu poder entender por que está tendo casos, né? Mas provavelmente as pessoas não devem estar aderindo. Não devem ter aderido como que... No começo não era obrigatório. A Rússia, ela tem esse tipo de, né, de comportamento, assim, meio ditatorial. Então, eu acho que sim, mas não me lembro direito. Agora, o fato é que lá tem aumentado e eles vão ter que fazer lockdown previsto aí de 1 semana para ver se conseguem conter esse aumento. Mas isso é em Moscou, não é na Rússia inteira, tá? Na cidade de Moscou. Agora, eu me pergunto, né, Rose? Será que lá o povo é negacionista? Porque a gente não ouve falar de outros lugares da Europa, por exemplo, em outros lugares onde a vacinação está adiantada. É isso mesmo, Zezé, acabei de achar. Olha, embora a Rússia tenha sido um dos primeiros países do mundo a anunciar uma vacina contra a Covid-19, a população está cética em relação aos imunizantes. Putin voltou ontem a incentivar a vacinação, mas reluta em obrigar que os russos se imunizem contra o vírus, medida adotada por outros governos em todo o mundo. Então lá, a vacinação não é obrigatória e o povo não está aderindo, Zezé. Porque na Itália foi feito um estudo, né, mostrando assim que quem se vacinou é uma minoria dessas pessoas que estão em UTI. É muito baixo, assim, coisa 1%. No entanto, os idosos, né? Mas desse pessoal que está internado, mesmo tendo se vacinado, os idosos, pessoas acima de 85 anos, esses aí encabeçam aí o topo das internações. Né? Porque o sistema imunológico, e principalmente idosos que tenham acima de 85, e também outras comorbidades. Então, esses, hoje na Itália, são as pessoas que ocupam os leitos hospitalares. Pessoas de faixa etária mais baixa não são hospitalizadas na Itália mais. É isso que o estudo lá, um estudo rotineiro com os pacientes, ao longo aí, acho que de 6 meses, mostrou. Então, toda vez que a gente ouve falar disso, realmente, né, de internação assim e de casos subindo, sempre vai ter a ver com essa recusa em se vacinar. Tudo leva a crer que o único caminho possível hoje para você estar seguro é com a vacina, não importa qual, mas uma vacina. Bom, Rose, a Câmara ontem aprovou também, eu não estou com muito detalhe disso, não sei se você tem a história lá dos aplicativos, sabe? Olha, o Nelson mandou aqui para mim, espera só um pouquinho, Zezé, deixa eu pegar aqui, eu tenho o Nelson Ozer, ele me mandou, mas ele eu é um não dos li, autores desse projeto. Mas eu não li. O projeto, ele retira a identificação dos carros por aplicativos, aquela identificação nas portas, e exige uma série de condutas aí por parte desses aplicativos. A gente vai ver, pessoal, é que tem pessoal me perguntando aqui, a gente vai ver isso daí, e aí a gente entra... Já tenho aqui. É o seguinte, olha... Foram aprovados os 2 projetos, o primeiro que dá direito à ampla defesa dos motoristas de transporte por aplicativo em caso de suspensão ou expulsão por parte da empresa, e o outro que aumenta a idade de veículos de 8 para 10 anos. Essa história da identificação foi numa outra sessão.
Então, na verdade, sobre o projeto que dá direito à ampla defesa, o objetivo é dar oportunidade do motorista ter acesso ao motivo de suspensão ou punição. Bom, enfim, isso é para quem for expulso da empresa. E o projeto que aumenta a vida útil do veículo de 8 para 10 anos busca não inviabilizar o exercício da profissão para alguns motoristas que não têm condições de comprar um carro novo, mas que têm sim veículos em pleno estado de funcionamento. Tudo isso ainda depende de uma sanção do prefeito Dário Saad, né? Eu vejo problemas aí. Primeiro, você está entrando, não é uma permissão, né? É diferente de táxi, que o município pode fazer as regras, porque é uma permissão do município, enquanto que nesse caso é uma atividade privada e, sei lá, vamos ver como que o executivo vai se posicionar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vai ser problemático. E um dos pontos que a gente ouviu a INDEC aqui falando, né, é acerca de vistoria, que a INDEC não faz vistoria nos carros. Então, como que você vai saber se o carro da pessoa tem 10 anos de uso e está em condições de trafegar? Quem vai fazer essa vistoria? Quem que vai dar esse aval? Né? Eu acho complicado se meter na iniciativa privada, sabe? Eu acho que sempre é problemático. Essas relações, elas não devem acontecer, mesmo quando é parte da prefeitura, é passível, inclusive, de ter... Lembra quando foi feita essa lei da INDEC? Quando a INDEC enviou um projeto, a prefeitura encaminhou um projeto de lei para poder, eu vou chamar de regulamentar, eu acho que é isso mesmo, regulamentar o transporte do aplicativo. As próprias empresas falaram assim, não pode, porque é uma relação da iniciativa privada, enfim. Eu acho meio complicado, mas tá feito. Vamos ver se o prefeito vai sancionar. Eu acho que o prefeito vai acabar sancionando, que é da base agora. O Nelson Gonzalez agora é da base. Mas eu acho que aí, de qualquer maneira, vai ser uma lei que esses aplicativos certamente vão entrar na justiça e ganham. Então, é o tipo de lei que não prospera, que não vinga. Ô, Rose, e por falar em aplicativos e tudo mais, né? O que se tem noticiado é que tem reduzido bastante o número de motoristas trabalhando para os aplicativos, em função do preço do combustível, que acabou inviabilizando aí o negócio para muita gente. Zezé, é assim, eu lembro que quando essa lei da prefeitura para regulamentar o transporte de aplicativo foi para a Câmara, eu acho que foi em 2018, né? Eu lembro que eu fiz matéria, nós tínhamos aqui em Campinas pelo menos 4.500 motoristas trabalhando diariamente na cidade. Com o aumento, com a Covid, com o aumento da gasolina, que está inviabilizando o trabalho deles, reduziu muito. E tem uma outra coisa, muitos motoristas que estavam trabalhando como nos aplicativos, né, eles alugavam os carros, Zezé. Então, eles tinham que fazer, para poder pagar a locação desse veículo, que era por volta de R$ 1.200, tirar o custeio da gasolina. Então, eles trabalhavam 14 horas por dia, 15 horas por dia, para poder sobrar alguma coisa para que eles pudessem comer e pagar suas contas. Só que com o preço da gasolina, isso se tornou inviável, fora que houve também a mudança por conta do home office. Muita gente, comércio fechado, muita gente em casa. E mesmo agora que nós estamos retomando as atividades, né, você tem ainda muita gente em casa. Obviamente, hoje eu estava lendo uma matéria sobre essa história de faltar gasolina ou não, em novembro, a ANP dizendo que não. Eu falei, gente, mas por que vai faltar gasolina, né? Por que houve um aumento do consumo da gasolina? Um dos motivos do aumento que os especialistas colocam é o retorno a essa normalidade, entre aspas, né? Então, as pessoas estão voltando a trabalhar, então você está usando mais o carro e você volta, então, a consumir mais combustível. Mas, assim, Zezé, diminuiu bastante e, inclusive, parece que está tendo até oferta para os motoristas, assim,
tentarem conquistar os motoristas, mas não está tendo jeito não, o povo não está voltando não. Exatamente isso, assim, as pessoas não... É um trabalho puxado, né, esse de você trabalhar enquanto Uber, sabe, ainda que não fossem 12, 14 horas por dia, que fossem 10, 8, é um trabalho, assim, que quem não tem vocação para isso se desgasta enormemente, fisicamente e mentalmente, porque você vai estar enfrentando o trânsito todo santo dia, toda santa hora, e com pessoas que muitas vezes são bastante problemáticas, né? Mas em relação à questão dos combustíveis que você falou, essa conversa não é exatamente da falta, né, que eu vi, mas a Petrobras veio a público depois que uma das associações de transportes disse que a Petrobras estava se recusando unilateralmente a aceitar compromisso de entrega de combustível para novembro. As transportadoras estavam com medo de ter um apagão. E veio o presidente da Petrobras dizendo que o volume de pedidos feitos para novembro excedeu em muito qualquer volume já registrado pela empresa Petrobras. E que, em função disso, é que não haveria condição da Petrobras honrar esses produtos. E em grande parte, porque essa importação de combustíveis ela é feita pela Petrobras, mas é feita por outras empresas privadas também, que importam e vendem aqui dentro. Só que essas empresas não estão importando porque elas estão dizendo que o custo aqui no Brasil, apesar dos aumentos diários, ele está represado, né, defasado em coisa de média aí de 17% gasolina e diesel, e que aí elas vão lá no exterior, compram e trazem o combustível, e chega aqui o combustível que elas trouxeram está muito mais caro do que o combustível da Petrobras. Então, essas empresas abriram mão dessas importações e jogaram tudo nas costas da Petrobras, para que ela então abasteça o mercado. E a Petrobras falou, só eu não, eu sozinha, essa quantidade aqui eu não consigo, porque quando a gente tem que fazer uma encomenda de combustível, essa encomenda ela tem que ser por volta de 40 a 45 dias para o produto chegar. E nesse prazo aqui é o seguinte, não tenho como oferecer. Aí vem a ANP e diz, olha, não, aí o medo, lógico, de faltar combustível, mas vem a ANP e diz, não tem nenhum problema, se tiver nós vamos entrar para... Você acha que eu acredito na ANP, né? Não sei. Eu não sei se a gente não vai estar enroscado. Eu não sei se a gente vai estar enroscado, não. Para eu falar, eu falei da falta, né? Sabe de tudo isso que você colocou, porque para mim, de toda essa notícia que você deu, o que importa para mim é o seguinte: teremos ou não combustível em novembro? Não sabemos. Não sabemos. Essa é a questão. E aí eu fiquei imaginando, Zezé, na Venezuela, sabe assim? Gente, será que nós estamos caminhando para ter um desabastecimento? Porque se o mundo está complicado. O mundo a energia no mundo está complicada. Esse momento em que se trabalha e essa transição que a gente percebe aí que os países estão sendo forçados a fazer por causa da questão do aquecimento global, essa mudança dos combustíveis fósseis para outros renováveis, isso daí está dando um baque no mundo, né? Então, tem menos combustível disponível para todo mundo, mas pelo amor de Deus, eu estava aqui em casa falei, gente, dá uma olhada aqui. A Petrobras não garante todos os pedidos de combustível para novembro. Nós estamos aqui com esse rolo que
Não pense que essa chuvinha que choveu aí é suficiente para garantir energia elétrica, para lotar, para encher de água os reservatórios. Não é. Então, como é que vai ser? Eu vou começar a juntar galho de árvore aí que eu vejo caído na rua, trazer aqui para casa, comprar umas pedras pôr no meio do quintal, porque, e vela, filha. Compra vela, compra óleo de baleia para poder acender lamparina, porque a coisa, você fica rindo, você vai ver só como que vai piorar bem. Eu tava vendo... É que eu não rio da situação, eu rio dos seus comentários, eu acho você Menina, mas pensa num negócio desse acontecendo. É que na minha cabeça, quando você foi falando, eu imaginei você no seu quintal com as pedras, as panelas. As panelas e... Ai, se bem que essa blusa que você está hoje até combinaria com a idade das pedras. Pois é a cara da idade das pedras, isso daqui. Já tô me preparando, baby, para um cenário. Eu sou fina, eu não me vejo cozinhando quando na idade das pedras. Não vou sujar minhas unhas de preto. Bom, isso se não sobrar pra gente comer coisa viva, né? Destronca o pescoço da galinha e morde as coxas dela vivinha, quentinha ainda. Nós damos risada, mas eu quero falar para os ouvintes que amanhã nós vamos estar, domingo, nós vamos entrevistar um especialista e vai desvendar pra gente essa história em relação essa questão mesmo de faltar ou não faltar, de não comprar preço de combustível. Se bem que hoje, Zezé, eu li uma matéria dizendo que a Petrobras já está avaliando aumentar a importação, não sei se você leu essa matéria, de combustível, está no Globo, de combustível, justamente para poder ter uma oferta maior para os brasileiros em novembro. Então, minha amiga, há risco, sim, porque se ela está pensando em aumentar a importação, é porque há risco de falta, gente. Ninguém é tonto, não é? Então, é isso. Agora, e o que acontece? O que eu tô doida para perguntar para esse homem é o seguinte: se nós tivermos menos oferta do produto, vai subir ainda mais o valor? Pelo amor de Deus. Eu acho que isso não, porque esse preço é controlado pelo governo, então eu espero que não. Mas eu não sei. Se bem que os postos podem colocar o preço que eles quiserem. Exatamente. Porque se você não tiver o produto ofertando, porque é a lei da oferta e da procura, Zezé. E na lei da oferta e da procura, quando falta produto, o que você faz? Aumenta o preço. Ele é tabelado entre a Petrobras e distribuidoras. Os postos vão poder definir, olha, gente, então não percam essa entrevista no Bastidores do Poder da TV no domingo, cedo, 7 horas. Bom, nós estamos lá, eu e a Zezé acordada, eu espero que você também esteja, para poder nos assistir. Se quiser saber tudo, é o momento, é a hora. Gente, vamos agora para um intervalo, que agora mesmo a gente vai falar com a Secretaria de Educação de Campinas. A gente queria muito fazer essa entrevista há muito tempo, vocês vão gostar. Vamos lá? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ali eu tava dentro da pequena área. De segunda a sexta-feira, das 11h30 ao 12h30, você vai invadir a melhor parte do campo. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento.
E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani vai enfrentar o Confiança às 19 horas no Estádio Brinco de Ouro. E no domingo, a Ponte Preta vai até Belém do Pará enfrentar o Remo às 16 horas no Estádio Baenão. Jogo da 31ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira a lei que estabelece a proibição da eutanásia de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e outros estabelecimentos similares. Normalmente, animais recolhidos das ruas são encaminhados para essas unidades. Pela nova lei, somente os animais com doenças graves ou enfermidades infecto-contagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais poderão sofrer eutanásia. Neste caso, o procedimento deve estar devidamente justificado por laudo veterinário prévio. A ideia central do projeto, segundo disse o governo em comunicado oficial, é a proteção animal e o incentivo à adoção, retirando de cena o abatimento desmotivado de animais sem doença infecto-contagiosa incurável. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta com Bastidores do Poder e agora o nosso convidado é o Luiz Roberto Marighetti, diretor pedagógico da Secretaria de Educação de Campinas. Luiz, muito bom dia para você. Bom dia, Zezé. Bom dia para todos os espectadores da Rádio Bandeirantes. Um prazer estar aqui com você. Bom, vamos começar por um assunto que pode até inviabilizar a volta às aulas no dia 3, mas que eu não acredito que vá acontecer. O sindicato dos funcionários da prefeitura entraram na justiça contra a decisão do governo de retomar as aulas em 3 de novembro, né, com presença obrigatória para todos os alunos. O que a prefeitura pode dizer, qual argumento que a prefeitura vai usar para dizer que é uma visão equivocada do sindicato e que os alunos podem voltar? Então, Zezé, na verdade, o que a Prefeitura de Campinas ela fez foi organizar essa mudança de protocolo e anunciar, primeiro para tranquilizar a rede de profissionais, né, professores, equipes gestoras e também as famílias, de que qualquer mudança que fosse ocorrer no padrão de revezamento de alunos, ou na obrigatoriedade ou não, de frequência presencial às aulas, ocorreria somente a partir do dia 3, diferente de que outras redes fizeram, né, que imprimiram mudanças de forma mais rápida. A gente preferiu ser mais prudente, apontar qualquer mudança para o dia 3. Agora, como essa situação se dará no dia 3, ainda depende de alguns elementos que precisam ser oficiados, né? A gente precisa ainda, por exemplo, que se mude o protocolo sanitário em relação ao distanciamento social, e isso precisa ser
publicado, precisa estar oficializado, isso ainda não ocorreu. Em ocorrendo, a gente aponta então para uma retomada a partir do dia 3, com 100% dos alunos e com frequência agora obrigatória, né? Não mais com uma frequência opcional pela família, o que ocorria até então. Mas, de novo, ressaltando, isso depende de uma medida sanitária, que não é a Secretaria de Educação que toma. A Secretaria de Educação organiza o funcionamento das suas escolas e da rede a partir de medidas sanitárias que são tomadas pelas autoridades sanitárias. No caso do Estado de São Paulo, foi anunciada essa suspensão da metragem mínima para distanciamento, né? Porque só para esclarecer para os espectadores, na prática, o que ocorre? Até então, nós tínhamos uma metragem mínima de distanciamento entre as pessoas na escola, adultos e também entre adultos e crianças, de 1 metro. Essa metragem, ela imprimia uma condição que era a ocupação dessas turmas com 50% da sua capacidade. Para retomar com 100%, a gente precisaria ter a suspensão dessa metragem. Isso precisa ocorrer de forma oficial. O que a gente tem, por enquanto, é um norte. Ô, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Bom dia. Vocês retomaram com 50%. A minha pergunta, porque na entrevista do governo do Estado, o secretário Rocieli Soares, ele disse que a grande preocupação do governo é porque estava tendo uma evasão muito grande dos alunos, principalmente no ensino médio. Como que está esse retorno nas escolas municipais em relação aos 50%? Por exemplo, não era obrigatório, mas vocês percebiam que os alunos, houve uma redução, e como que é feito a fiscalização, eu vou chamar de fiscalização, para poder saber se esse aluno, ele evadiu ou ele não estava indo porque o pai preferiu deixar com a avó, deixar com a mãe? Como que... Então, mas espera aí, só ele falar, ele falou que a decisão depende ainda de a decisão de voltar a 100%. É da vigilância, ele está explicando isso pro ouvinte. Então, é da Vigilância Sanitária de Campinas. Embora o Estado já tenha liberado a partir do dia 3, já teve decreto nesse sentido, agora se aguarda uma decisão da vigilância da cidade, é isso, né, Luiz? Isso, porque as escolas, elas estão preparadas e cumprem todos os protocolos indicados, todos. Isso a gente foi um trabalho árduo no primeiro semestre, antes da retomada das aulas presenciais, para adequar todas as escolas. Do ponto de vista dos protocolos sanitários, elas estão todas adequadas. O distanciamento era 1,5 metro, depois passou a ser 1 metro, ele é um item do protocolo. Se ele passa a ser suspenso, a gente continua cumprindo os demais, mas aí a gente não tem mais essa necessidade de limitar a capacidade de 50%. Okay. Então, o que eu queria, só para concluir em relação a isso, é o seguinte, que qualquer questionamento ao Ministério Público, claro que ele pode ser feito, e a gente respeita essa posição, mas é uma discussão em torno de questões sanitárias. Vai se discutir o mérito sanitário disso e acho que o Ministério Público vai ter que atuar nesse aspecto. Mas não é uma questão educacional. Nós organizamos o atendimento, a oferta educacional a partir do que os protocolos permitem. Quando os protocolos, por exemplo, não permitiam atividades nas escolas, as escolas foram fechadas. Se agora os protocolos permitirem acesso a 100% das pessoas, é isso que nós vamos fazer. Ok. Certo. Bom, agora a Rose, né? Depois eu volto a esse assunto, mas vamos lá para a pergunta da Rose. Rose, eu vou ser absolutamente sincero, talvez a minha resposta não seja direta, mas eu acho que preciso fazer um pequeno esclarecimento antes de entrar nessa questão. Vou tentar ser bem rápido. Normalmente, quando a gente trata de evasão, então, assim, antes da pandemia, tirando o cenário da pandemia, a evasão ela é caracterizada pela não participação nas atividades presenciais desse aluno. O que acabou acontecendo é que, com a pandemia, a formatação das escolas, a maneira de atender mudou.
Portanto, a maneira de lidar com a lógica da evasão também. Vou dar um exemplo. Até hoje, nós estamos com esse revezamento de 50% dos alunos, né? Cada semana, 50% da turma comparece à escola para atividades presenciais. No entanto, nós temos a possibilidade da família ou do aluno, caso ele seja adulto, de optar por não ir até a escola e permanecer somente realizando atividades à distância. Essas atividades, elas são acompanhadas. Os supervisores educacionais, eles realizam a validação, inclusive, das horas que são executadas, porque no caso da educação, como vocês sabem, nós temos um número mínimo de horas que a legislação federal nos obriga a executar. Então, isso tem que ser acompanhado por um supervisor educacional. O que ocorre? As redes municipais, sobretudo as grandes cidades, não optaram por uma forma de organizar isso de maneira síncrona. O que eu quero dizer? Como nós estamos fazendo aqui, onde tem professor de um lado da câmera e o aluno do outro. Essas atividades, em geral, são organizadas para serem feitas de forma assíncrona. Então, o acompanhamento disso ele não é diário. Portanto, é muito difícil falar em evasão no cenário que nós estamos hoje. A gente tem alguns indicadores que apontam para isso. E o que a gente pode dizer é que esse número ele é razoavelmente grande, né? Acho que a gente poderia falar aí para além de 10% no ensino fundamental. Mas não tenho como cravar isso com certeza. Por quê? Por conta dessa situação. Se o aluno ele entra ao longo da semana e realiza as atividades, ou se ele passa na escola e recebe, o mesmo pai recolhe uma atividade e depois ele volta a entregar, a gente vai fazer o cômputo da participação do aluno na atividade, porque a atividade é assíncrona e a atividade foi realizada. Então, em tese, esse aluno não estaria evadido. Mas, na prática, a gente não tem estabelecido... Como aferir. Ô, Luiz, uma das questões que me preocupa muito é em relação à questão da aprendizagem. Todos os especialistas que nós entrevistamos aqui no programa disseram que houve um prejuízo em relação à aprendizagem, assim, imenso nesses 2 anos. E a situação já vinha, assim, numa situação muito gritante. Eu me lembro que na Prefeitura de Campinas nós tivemos uma época em que não havia professores de português, de inglês. Eu estou colocando hipoteticamente as matérias, porque eu não me lembro quais eram as matérias. E que chegava no final do ano, a Prefeitura de Campinas, ela passava esse aluno por uma canetada numa decisão do Diário Oficial, porque esse aluno não teve professor o ano inteiro e depois ele era promovido, que é um absurdo. Aí nós entrou a pandemia, essa situação, a Prefeitura fez concurso, eu não sei se resolveu, porque eu lembro que eu fiz muitas matérias, isso no governo Jonas, viu? Não é um governo distante, não. Entrou a pandemia, e nós tivemos esses alunos tendo que estudar em casa. E a gente sabe, Luiz, que o ensino à distância, para quem é pobre, ele não rolou. Não rolou. Por quê? Porque ninguém tem dinheiro para comprar laptop, computador, não havia 3, 4 computadores para a família, mesmo que a prefeitura tenha dado chip, o pai podia estar trabalhando, essa criança não ia ficar na frente de um computador. E nós entrevistamos o secretário de Educação no começo do ano, eu não lembro se foi no começo do ano, e ele disse que assim que voltassem as aulas, vocês iam fazer uma pesquisa para poder tentar verificar o nível do prejuízo que esse aluno teve. Como professor, pessoal, nós estamos entrevistando o professor Luiz Marighetti, que ele é diretor pedagógico da Prefeitura de Campinas, da Secretaria de Educação. Como professor, como que você avalia? Eu quero que você seja muito honesto conosco, porque, assim, às vezes irrita muita gente, que a gente vem e fala uma coisa, a pessoa, mas não é isso, e quer pintar o cenário como se fosse o melhor cenário do mundo. Eu sei que existe um esforço da secretaria, mas a gente sabe, porque a gente conhece muita gente, conhecemos pais, os ouvintes mandam recados aqui para a gente, não é isso que está rolando. Nós entrevistamos um vereador do Campo Grande, o Igor do Campo Grande, ele falou, gente, o povo não está estudando, não adianta. Então, o que de fato, qual que é o retrato que nós temos na questão pedagógica nesses 2 anos de pandemia?
Então, eu vou falar a partir da entrevista que você fez com o secretário. A nossa avaliação diagnóstica ela já começa agora no dia 25 no próximo dia 25, né? Uhum. Nós finalizamos toda a preparação dos instrumentos e os alunos vão passar a ser avaliados agora, todos os alunos que a gente conseguir ter acesso nessa retomada. Era isso mesmo que você falou, a gente estava preparando isso e aguardando a oportunidade ela é essa. E agora indo para a sua pergunta, o quadro ele é bastante ruim, mas você também é absolutamente honesto. Ninguém tem hoje clareza de qual ele é. Sem uma avaliação diagnóstica é impossível saber qual de fato é a extensão desse prejuízo. Muita gente fala, inclusive, em defasagem, não é o caso, né? Porque todos os alunos, de maneira geral, eles tiveram prejuízo no processo de aprendizagem se a gente for considerar o percurso formativo que a gente usava até então. Então, o parâmetro de comparação é o percurso formativo utilizado até então. E por que nós não sabemos exatamente a extensão? Porque a gente sabe que o percurso formativo não foi possível que ele fosse percorrido, sei até que é uma redundância que eu estou falando, não foi possível percorrer esse trajeto traçado, mas também existe uma questão que é o seguinte, né? A maneira de aprender e, sobretudo, de ensinar, ela teve que passar por uma mudança. Então, foi um esforço muito grande dos professores para construir uma forma de ensinar diferente do que se usava, e dos alunos um esforço muito grande para aprender de uma outra maneira, e você tem total razão. E a questão, Rose, sendo bastante honesto, acho que a prefeitura ela teve dificuldades no início em fornecer equipamento, hoje nós já conseguimos fornecer equipamento para quase a totalidade dos alunos, estamos fazendo a entrega da última leva nos últimos anos, né, os alunos de primeiro ano. Então, praticamente atendemos a todos os alunos, mas isso também não resolve a questão, porque a questão não é o acesso propriamente pelo equipamento. Muita gente fala de acesso, precisa garantir o acesso. A questão é o acesso à aprendizagem, porque ter o computador não significa que ele dê conta de aprender nessa nova maneira. Então, o que a gente vai ter que fazer? Precisa fazer uma avaliação diagnóstica de grande escala e global o suficiente para entender o que os alunos aprenderam nesse período e como que a gente reorganiza esses percursos formativos para os próximos anos. Vou dar um exemplo bastante claro para as pessoas entenderem. Um 7º ano de 2022 não pode ser igual ao 7º ano que era em 2019. Nós não podemos imaginar que os professores vão ensinar as mesmas coisas da mesma maneira no 7º ano que ensinavam em 2019, simplesmente porque esses alunos que estarão no 7º ano em 2022 não cursaram de forma adequada o 6º ano e o 5º ano, né? Então, nós precisamos pensar num percurso organizado de outra maneira. Esse percurso ele começa a ser discutido na rede municipal a partir agora de novembro. As reuniões de avaliação que todas as nossas escolas fazem, elas já vão fazer a partir dos dados que vão ser já apontados nessa avaliação diagnóstica que começa agora. As escolas retomam o planejamento dos seus cursos em fevereiro de 2022 para preparar os seus cursos já adequado a essa necessidade dos alunos que a gente vai levantar nessa avaliação diagnóstica. E tem outro elemento que é o seguinte: mesmo com a retomada das atividades em 100% e obrigatórias, e isso eu acho que é fundamental para garantir a aprendizagem dos alunos, a gente precisa ainda levar em consideração que essa lógica do uso da aprendizagem imediata por tecnologia, ela vai precisar continuar existindo. Então, a gente ainda precisa construir uma maneira de relacionar agora a aprendizagem que é feita ali no presencial, na escola, tal, com o uso ainda desses equipamentos como suporte. Isso a gente avalia, e vários especialistas apontam isso, deve ser uma realidade aí para vários anos.
Então, não sei se eu respondi de forma direta. Sim, eu só fiquei com uma dúvida. Eu já passo para vocês, Zezé, eu não vou monopolizar, eu juro. Não vou monopolizar. O que é essa avaliação? Como que vai ser feita essa avaliação? Só para a gente poder entender. Essa avaliação, ela é uma avaliação... A gente está focando em língua portuguesa e matemática. Como que ela é feita? O professor, diferente do que normalmente a gente pensa, né? Não é o aluno que vai sentar e fazer uma prova, mas tem um instrumento, como se fosse uma prova, onde o aluno vai desenvolver algumas atividades. Essa avaliação, é bom que se diga também, ela é individual, ela não é em massa, né? Não vamos entrar na sala, distribuir a folha para que os alunos preencham. A gente avalia que isso não funciona. O aluno, então, tem uma série de atividades que ele desenvolve. A ideia ali não é que ele erre ou acerte, mas a partir do desenvolvimento dessa atividade. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Tem lá um enunciado e se solicita que ele produza um cartaz, né? Ou um texto, né? E aí, a partir da produção, o professor é que registra no sistema quais elementos esse aluno foi capaz de desenvolver. Por que assim, né? Primeiro, porque precisa ser individualizado o processo, justamente porque nesses 2 anos, a certeza que a gente tem é que a gente só conseguiu fazer manutenção de vínculo, mas os alunos construíram histórias muito específicas e individuais, então a ideia é um pouco essa. Tentar alcançar o que cada um conseguiu desenvolver nesse período, né? Não teria como alcançar isso de maneira massiva, né? Quer dizer, distribuindo um instrumento igual para todo mundo e tal. E o outro objetivo é que não é uma avaliação do aluno no sentido do mérito, né? Do rendimento dele, mas é uma avaliação para entender o que ele sabe hoje, o que ele precisa saber. Então, não nos interessa dizer para o aluno se ele acertou ou errou, não é essa a questão, mas é tentar entender quais elementos ele precisa desenvolver a partir de agora. Então, quem vai fazer o registro dessas capacidades, vamos dizer assim, desenvolvidas pelo aluno no momento em que ele estiver elaborando essas questões, é o próprio professor que faz um sistema. Por isso, ela leva um tempo para ser aplicada, porque a ideia é que a gente trate aluno por aluno, né? Mas ela alcança todos os alunos do ensino fundamental. Ô Luiz, bom, durante esse período, né, em que os alunos frequentaram aí 50% numa semana, 50% na outra, não deu para ter uma ideia já de quem que é esse aluno que vocês estão conversando agora? Se, por exemplo, ele é o aluno lá de 2019, vocês não conseguiram extrair isso? Não, o que a gente conseguiu ter clareza, a gente conseguiu sim ter clareza, consegue sim ter clareza nesse período que os alunos foram bastante prejudicados, né? Então, nós vamos precisar retomar, inclusive, conteúdos, provavelmente, de anos em que esses alunos já tinham frequentado. Isso a gente sabe. Qual que é o problema, Zezé? Nem todos os alunos estiveram presentes ali. Por conta da questão que eu falei no começo da conversa, da evasão, aí ou não, né? Mas... Exatamente, as famílias optaram muitas vezes por não ir. E optaram por várias razões, gente, isso é bom que se diga. Muitas famílias optaram por não ir, primeiro porque a frequência ela não era obrigatória, a família podia optar, e como esse revezamento ocorria, como a gente atendia numa semana uma turma, noutra semana outra turma, a gente precisa entender também que ficava muito difícil para algumas famílias organizarem essa logística, porque essa criança, na semana que ela não vai para a escola, precisa ficar em algum lugar. E para muitas famílias, a questão agora, a partir da desorganização, né, perderam entes queridos, perderam pessoas da família, se desorganizaram economicamente, socialmente, tiveram que se reagrupar. Muitas famílias hoje se mudaram, moram com outros parentes. Isso gerou uma desorganização da vida da família, e aí, em função disso, optaram para que essa criança não frequentasse a escola. Então, Zé, o que ocorre é que embora a gente consiga ter uma
uma pequena dimensão, mas ela não alcança nem a totalidade do prejuízo e nem a totalidade das crianças. Tá. Bom, existe alguma possibilidade de mudança no calendário escolar, quer dizer, das aulas adentrarem aí um período de festas e tudo mais, as férias serem mais achatadas, sei lá se isso está em discussão, esse é um ponto. E o outro, eu queria saber como que a Covid se comportou em relação a alunos e professores durante esse período que deve estar sendo encerrado aí no dia 3. Tá. Em relação ao calendário, não há previsão para isso, porque os professores eles trabalharam normalmente, e o mês de janeiro é um mês de férias regulamentares, né? Tá. Então, do dia 3 de janeiro a 2 de fevereiro, eles estão de férias. Obrigatoriamente, nós precisamos colocá-los de férias. Então, não há essa previsão, não. Em relação à Covid, o que ocorreu é que nós não tivemos casos registrados e confirmados, né, um número grande de casos de contaminação no ambiente escolar, o que deixou a gente bastante tranquilo, né? Porque isso mostrou que a maneira como nós organizamos o cumprimento dos protocolos nas escolas, e quando eu falo nós, estou falando a rede toda, não estou falando nem só da gestão da secretaria, né? Acho que precisa reconhecer o trabalho das equipes gestoras, dos professores e até mesmo das famílias e dos alunos que entenderam exatamente como deveria se processar o uso desse protocolo. E o que ocorreu foi que a gente acabou nesse período confirmando que a escola, seguindo os protocolos, atenta ao cumprimento de todas essas medidas, ele é um ambiente seguro e é capaz de se evitar a contaminação pela Covid. Por que eu digo isso? Porque nós tivemos professores e alunos, sim, contaminados, isso ocorreu, mas nós não conseguimos vislumbrar que isso tenha ocorrido no contexto da escola, né? Isso não ocorreu no ambiente escolar. E nem houve uma propagação, então, da doença com esses casos, porque até a doença se manifestar, ela já é transmissível. Exatamente. A vigilância sanitária, ela praticou essas investigações, porque quando você tem uma notificação e ocorre a positivação da pessoa, ela é afastada, a turma também é suspensa. Até então era esse o protocolo, né? E ela, a partir daí, investigava se houve infecção de outras pessoas que tiveram aquela convivência cruzada, né? Uhum. E isso não ocorreu, não se processou. Por quê? Porque as pessoas estão usando máscara, que parece ser uma coisa simples a gente dizer, mas hoje, no Brasil que a gente vive, no país que a gente vive, a gente precisa dizer para as pessoas que é, sim, necessário usar máscara, porque ela, de fato, protege. E o ambiente escolar provou isso, né? Então, a gente se sente bastante satisfeito. Bom, e é bom colocar que no ambiente da escola municipal, os alunos, eles não estão vacinados. Porque são crianças e isso começa a ser uma prática há muito pouco tempo, né? Então, só os professores, é isso, né, Luiz? Os alunos, os adultos foram vacinados, né? Os jovens e adultos, porque a gente tem um contingente de jovens e adultos razoável. Considerável, né? Uhum. Considerável, E os adolescentes começaram agora na última fase a vacinação. Parte deles já começam com esse processo de antecipação de doses, né? Porque eles estão vacinando com a Pfizer, né? Parte começam já a tomar a segunda dose agora mesmo em novembro. Os alunos, acho que de 14, 13 anos, 14 anos com certeza já se vacinaram, né? A agenda para a vacinação dessas idades já estava disponível. Agora, Luiz, ontem o Sindicato dos Servidores de Campinas pediu uma reunião com a procuradora do Ministério do Trabalho, dizendo que as escolas não estão preparadas para voltar no próximo dia 3 de novembro de forma
de 100% presencial, que ainda não é seguro, porque nem todos os alunos estão vacinados. Bom, diante de tudo isso que nós falamos, dos prejuízos, nós não chegamos nem a falar da questão emocional, que muitos alunos ficaram depressivos, porque houve um rompimento de uma rotina, dessa coisa do ambiente, né, da necessidade do coletivo. Falamos sobre a evasão, e eu li ontem, fiz inclusive matéria do sindicato, fazendo colocando que não está preparado, tal, porque os alunos não foram vacinados. A informação que eu tive é que os professores da rede municipal estão 100% vacinados. A minha pergunta para você é muito direta. A impressão que eu tenho é que tem parte dos professores que não querem voltar a trabalhar, não quer voltar a trabalhar, porque não tem justificativa mais para que esse professor ele não volte para a sala de aula, porque está todo mundo voltando a trabalhar, está todo mundo voltando no seu dia a dia, as pessoas estão vacinadas, nós estamos com menos gente sendo internadas, com menos casos de Covid. Qual que é a tua percepção enquanto diretor pedagógico da Secretaria de Educação de Campinas em relação a essa questão dos professores? Por que há tanta resistência do sindicato em retomar essas aulas, já que nós estamos falando o tempo todo aqui dos prejuízos? E uma frase sua que me chamou a atenção é que você disse que a situação é bem difícil, bem ruim, quando você fala de aprendizado em relação aos alunos. Eu não consigo entender e gostaria que você pudesse me convencer que eu estou errada de achar que os professores não estão querendo voltar. Olha, Rose, eu acho que é natural que tenha um certo temor, né? Porque é uma doença que leva mesmo a agravamento de quadro, pode levar à morte. Então, por esse aspecto, eu entendo que é um momento bastante delicado também para os profissionais, né? E vou confessar para você, vou ser bastante transparente, bastante honesto. A gente teme, assim, a gente temeu quando foi abrindo a perspectiva de retomar as atividades presenciais. Não foi tranquila, não posso dizer que foi, porque não foi. Mas acho que a gente precisa ter confiança nas autoridades sanitárias. Eu acho que o Departamento de Vigilância Sanitária ele é muito, muito prudente, né? Eu parabenizo o trabalho do pessoal do Departamento de Vigilância Sanitária, e a análise e flexibilização do distanciamento aqui, ela é feita a partir do estudo de muitos indicadores. Muitos. Então, só para te dar um dado, né? Quando o governo do estado de São Paulo anunciou a redução do 1,5 metro para 1 metro, o nosso Departamento de Vigilância de Saúde, né, o Devisa, ele só fez isso algumas semanas depois de revisar todos os indicadores, né? E o que mostrou é que primeiro, que eles foram prudentes, mas que acertaram, porque nós não tivemos um aumento de casos no ambiente escolar com essa redução. Então, eu entendo que se o Devisa optar por isso agora, isso não está dado ainda, eu acho que eles de fato devem estar fazendo essas avaliações, mas eu acho que se eles apontarem para isso, eu consigo ficar seguro de que é a melhor medida. Para os professores, o que eu diria é o seguinte, né, que assim que as condições estiverem dadas, e essa é a minha posição eu não vou falar enquanto diretor do departamento, é a minha posição enquanto professor, enquanto educador, né, que eu também tenho 25 anos de magistério, né, e a minha posição é a seguinte: quando as condições estiverem dadas, seja quando for, a gente tem que estar disponível para atender a 100% dos alunos e de maneira obrigatória. Eu sei que não é popular o que eu estou falando, né, mas eu tenho dito isso em todos os lugares onde eu vou, inclusive para os professores. Eu entendo que isso é necessário, porque, veja, acho que tem questões que a gente vai ter que atuar que a gente não consegue nem ter a dimensão na condição que nós estamos hoje. Então, eu te falei de famílias que se reorganizaram, a gente tem dados disso, mas eles são muito incipientes. A gente vai ter, de fato, clareza da condição dessas crianças, desses jovens e adultos, somente quando as atividades retornarem no turno normal
eu não estou falando de normalidade de atendimento, porque isso vai levar alguns anos, mas no funcionamento do turno normal, né, de 5 horas, e com frequência obrigatória, onde as famílias têm que obrigatoriamente retornar para a escola. Aí é que nós vamos ter a clareza, né, uma clareza mais ampla de como a gente vai ter que se organizar para dar conta da nossa responsabilidade constitucional, que é garantir a aprendizagem, é o nosso papel. Tem um outro fator ainda, que é um prejuízo que a gente ainda vai levar alguns anos para entender, que é, para além do prejuízo educacional, qual é o prejuízo da ausência desse network, né, dessa rede de relações que a escola representa. Então, só para dar um dado, né, quando as crianças estão na escola e a escola está funcionando, essas famílias elas têm acesso a uma rede de outros atendimentos que fica dificultado quando a escola não está funcionando de forma intermitente. Que é, por exemplo, o acesso a serviços de saúde, a serviços complementares, a serviços de rede de atendimento psicológico, serviços de assistência social, serviços outros comunitários, instituições que mantêm parceria com as nossas escolas. É uma rede muito grande de serviços que funciona essa rede a partir do funcionamento da escola. Então, o prejuízo não é nem só educacional no sentido estrito. Tem um prejuízo que vai para além disso e que, portanto, eu acho que assim que a gente puder retornar, eu acho que a gente deve fazer isso. Enquanto professor, é o que eu defendo. Agora, eu também entendo que há um temor, entendo que é papel da entidade sindical buscar a defesa, né, do interesse desses trabalhadores, mas eu acho que a Secretaria de Educação ela não vai assumir uma posição irresponsável de colocar os seus profissionais no ambiente de risco. O nosso princípio primeiro tem sido dito pelo secretário desde o dia que ele assumiu a secretaria, é garantir segurança. A segurança é o primeiro princípio, segurança dos profissionais e também dos alunos. Eu tenho a impressão de que não adianta nada a gente dizer que acredita na ciência quando a ciência fala, usa máscara, mantenha distanciamento, né? E não acreditar na ciência quando ela diz, quem está vacinado transmite muito menos, a máscara por si, ela torna tudo mais seguro. Quer dizer, é a ciência também que está dando essa garantia para as autoridades, assim como estão dando para as nossas, deram para outros, em outros países, dizendo, voltem porque o que já causou é muito ruim e as condições estão muito melhores do que estiveram naquele momento quando se fechou. Então, assim, né, vamos acreditar na ciência sempre, então. Não dá para você acreditar numa hora que te convém, em outra hora que não é conveniente para você. É isso que eu acho. Rose. Não, eu acho que uma coisa que eu quero falar com o Luiz é em relação aos alunos com necessidades especiais. Nós tivemos um prejuízo grande para quem tinha, para os outros alunos. Como que ficou para esses alunos? Porque eu recebi falas de mães que disseram que, assim, que elas não tiveram quase acesso. Como que foi o desenvolvimento e o cuidado da Secretaria de Educação junto a esses alunos da rede? Nós tivemos alguma dificuldade no início para organizar a retomada do trabalho de cuidadores, né, que é um profissional fundamental para o atendimento dos alunos com deficiência, né? E a outra questão que a gente teve um pouco de dificuldade, Rose, é porque esses alunos, em geral, ou parte dos alunos com deficiência trazem no conjunto algumas comorbidades. Inclusive, essa é uma questão que está dada agora, né? Quer dizer, é algo a ser ainda definido para esse retorno de 100%, se os alunos com comorbidades associadas, como é que eles ficam diante desse cenário. Isso é algo ainda a ser definido, né? Então, nós tivemos, sim, algumas dificuldades para fazer o atendimento desses alunos, mas isso foi se adequando à medida que as escolas foram ampliando a sua frequência. Eu acho que hoje a gente atende esses alunos, sim, né? Esse atendimento, Rose, também vou ser bastante honesto, ele é um atendimento normal. Então, de fato,
Por quê? Primeiro, porque a gente faz esse revezamento, isso é ruim, e segundo, porque esses turnos eles estão reduzidos, né? Então, muitas vezes, as famílias optam mesmo por não frequentar, porque, primeiro, porque tem que fazer esse revezamento semana a semana, e segundo, porque esses turnos ainda estão reduzidos. No ensino fundamental, por exemplo, a gente atende com um turno só de 4 horas, né? Imagino que agora, com a extensão do turno para a duração normal, o atendimento a esses alunos deve voltar de maneira normal de todos aqueles alunos que possam, por uma questão de saúde, frequentar. A ideia é essa. As questões em relação ao atendimento dos profissionais que a gente utiliza para atender esses alunos, ela já está sendo equacionada, porque a gente não tem problema em relação a isso, nem em relação aos cuidadores, que é um contingente de profissionais que é utilizado, como também para os professores de apoio. Porque só para você ter essa informação, os alunos, por exemplo, que estão no espectro do autismo, nós precisamos garantir para uma grande parte deles professores para atendimento individual, embora eles estejam na sala, né? Então, também está sendo já discutido, equacionado esse elemento para garantir as condições para que esses alunos voltem normalmente para a sala. O normalmente, né, não entendo esse normalmente como a gente entendia antes, porque nós vamos ter que ainda construir o que vai ser esse normalmente a partir de agora. Também é um dado que nós não sabemos como é que essa... Uma coisa que a gente tem certeza única é que a escola não é mais o que era antes. Né? Ela vai passar por profundas mudanças, né? Vamos ver o que é a escola. Aliás, vamos ver o que tudo vai ser, né? Porque isso tudo está em suspenso. Bom, Luiz, eu quero te agradecer muito pela entrevista aqui no Bastidores do Poder e desejar aí que a retomada seja mesmo no dia 3 e te desejar um bom dia também. Muito obrigada. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rosa. Eu estou à disposição, sempre que vocês precisarem. Pode contar com a gente. A gente também conta com vocês para ajudar informando as famílias, né, desse percurso. E também eu espero que a gente consiga fazer essa virada de chave aí a partir do dia 3, porque as crianças precisam, né? Então, conte conosco, mande qualquer coisa, venha sempre que puder e que quiser, as portas estão abertas. Bom, muito bom dia. Tchau, um abraço. E aqui a gente vai para um intervalo, coisinha rápida, porque, olha, o programa está quase acabando já tomamos um puxão de orelha. Então a gente já volta. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a coral
Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E a crise da cadeia de suprimentos global pode resultar em menos descontos de negócios com a aproximação da temporada de compras natalinas. Por causa de backups e escassez, as lojas já estão tendo problemas para manter os produtos nas prateleiras e alguns podem não conseguir o estoque do que precisam antes do início das compras de pechinchas, no caso do tipo Black Friday. Os desafios da cadeia de suprimentos não são apenas resultado de portas com backup e paralisações de fabricação. Existe também a falta de trabalhadores para descarregar e transportar os produtos. A indústria de caminhões precisa de cerca de 80 mil motoristas, um recorde relatado e um aumento de cerca de 30% desde o início da pandemia. A escassez de trabalhadores é o motivo de alguns esforços para aliviar os acúmulos, como a diretiva recente do presidente Joe Biden de que alguns portos operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, não estão resolvendo totalmente o problema. E para fechar o nosso boletim de hoje, a gangue que sequestrou um grupo de 17 missionários americanos e canadenses no Haiti pediu 17 milhões pela sua libertação, $1 milhão para cada pessoa. Os 16 cidadãos americanos e um canadense foram sequestrados no sábado passado pela poderosa gangue 400 Moozo e estão detidos fora de um subúrbio de Porto Príncipe. Os missionários afiliados a um ministério baseado em Ohio incluem 4 crianças e uma criança de 8 meses. Uma onda de sequestros descarados, inclusive, atingiu o Haiti, enquanto o país lida com distúrbios políticos e extrema pobreza. Esses sequestros aumentaram 300% desde julho e muitos estão nas mãos desta gangue, segundo uma organização sem fins lucrativos haitiana. Os sequestradores costumam exigir resgate por seus reféns, o que nesse caso é mais um cartão de visita da atividade dessas gangues. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, estamos de volta aqui com o Bastidores do Poder e agora vamos para a parte final do nosso programa. Rosmaria vai ler o que tiver de ler, dar a resposta que tiver que dar. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, ontem o Alexandre do Centro, ele mandou uma reclamação dizendo que ele pagou quase R$40 para poder fazer o cartão da Transurc de passe, né, de ônibus lá, não sei se é isso que chama, passe de ônibus. E ele estava reclamando, ele falou, por que eu tenho que pagar isso, né? Bilhete único, não é? Isso, cartão do bilhete único, que é tão caro e tal. E ele também reclamou dizendo que ele achava um absurdo o crédito do cartão, se tivesse crédito, ele ser cancelado no final do ano. Bom, eu mandei pergunta para o pedido dele para a Transurc, e a Transurc respondeu o seguinte, o Alexandre só pagou porque já era a 4ª via do cartão. Ele disse que é a 3ª, mas esse valor, de acordo com a Transurc, é a 4ª via. Quando a pessoa vai pegar pela primeira vez o bilhete único, ele não paga nada, Só vai pagar, obviamente, se perder o cartão e se precisar fazer novamente. Então, e esse valor é escalonado. Por exemplo, a segunda vez equivale a 2 tarifas vigentes, aí seria R$ 9,90. Para a 3ª via, R$ 19,80. E aí vai aumentando de acordo com o número de vezes que você perdeu o cartão. Em relação à história dos créditos do cartão perder a validade depois de um ano, é uma regra que foi estipulada numa lei municipal desde 2005. Ok, gente? Então, tá aí a resposta da Transurc e eu vou agora para os ouvintes, tá bom, do dia. Bom, o DJ Zezé, o DJ Alê, ele diz que ele é ouvinte nosso há muitos anos, gostaria pedir para a gente fazer uma matéria sobre as multas por transferência de veículos após os 30 dias, quando o Poupa Tempo estava fechado em meio à pandemia. E muitas pessoas estão recebendo multas agora
tomadas em 2020. Eu sou uma delas, Isso gente. é verdade, multa é verdade. Agora, isso da transferência do automóvel, se você souber de mais gente, porque geralmente nessas situações a gente precisa ter o quê? Três pessoas para poder fazer a matéria, e aí a gente vai para cima do Detran, né? Mas a gente tem que ter o exemplo para mostrar, senão o Detran enrola a gente. É esse o ponto. Bom, a Anvisa, o Marcos, ele diz que a Anvisa não liberou Sputnik para uso no Brasil e hoje vemos casos aumentando por lá em Moscou. Existe algum estudo sobre pacientes vacinados com Sputnik e que adquiriram a doença? Eu não conheço. Eu não li nada. Pode até ser que tenha, mas eu não li, viu, Marcos? Precisaria dar uma procurada. Vamos ver se a gente acha, às vezes, alguma coisa? Vou ver se eu acho, mas olha, o que foi colocado na matéria, como a Rose falou, né, depois, é que lá na Rússia as pessoas são céticas e não têm tomado vacina. Então, de repente, é a mesma situação que a gente vê no Texas, por exemplo, que é onde o número de casos, não sei como é que está agora, mas houve um momento aí, há 1 mês e meio, 2 meses atrás, que o Texas tinha um número altíssimo de casos, de mortes, o sistema de saúde colapsando, porque só 30% das pessoas havia tomado a vacina. Gente, eu amo os ouvintes, adoro participações dos nossos ouvintes, porque o programa ele é construído a 20, 40, 50 mãos. Por quê? Zezé, olha só, o Celso Santos, ele diz assim, sobre a vacinação na Rússia, eu tenho amigos em Moscou, e eles me disseram que por lá também circulam muitas teorias de conspiração que têm levado as pessoas a se negarem a se vacinar contra a Covid. Olha que informação legal. Por isso que eu falo, o programa fica muito mais rico, muito mais informativo, com a participação dos nossos ouvintes. Porque, gente, eu vou falar a verdade, tem vezes que vocês nos colocam umas saias justas aqui e a gente tem que sair procurando a notícia que vocês estão apontando na hora do intervalo, viu? Porque nem tudo a gente lê e nem tudo a gente tem. Não dá conta de tudo. A Sandra de Campinas, ela assim, ela diz bom dia para nós, né? E ela disse que ontem, quando ela viu o filho do presidente rindo, ela sentiu tanta tristeza. O filho do presidente é o senador Flávio Bolsonaro, que riu quando foi questionado em relação à CPI. Ele quis imitar a gargalhada do pai dele. Perguntaram o que foi aquele que perguntaram o que ele acha que o pai dele diria a hora que visse o relatório. Ele falou o que ele diria. Você conhece aquela risada dele? E deu a risada. Nossa. Pois é. Quando o filho do presidente sentiu tanta tristeza que foi impossível não chorar, sabe? Eu perdi primos, tio e vários amigos de infância com este vírus. Se tivessem tomado a vacina que não compraram a tempo, estariam todos comigo. Mas com fé, as eleições vão chegar e a resposta a esta dor virá como refrigério. Beijos e amamos vocês. A Sandra. Também, Sandra. Muito obrigada pela tua audiência. O Xandão, ele diz o seguinte, se os meus filhos só voltarem à escola na hora que forem vacinados, e se não forem, não vou... Peraí. O Xandão está dizendo o seguinte, que os filhos dele, que têm 5 e 8 anos, só vão voltar para a escola quando estiverem vacinados. Do contrário, ele não confia em voltar para a escola. Olha, Xandão, eu acho que com a vacina é possível, mas aí é uma decisão tua. Se for obrigatório, já não vai ter uma decisão tua. Você vai ter que responder porque o prejuízo cognitivo é muito grande, né? O Edivalmir, ele diz que viu em uma escola a triagem na chegada dos alunos, uma pessoa medindo a temperatura. E como tinham muitas pessoas, a pessoa apontava o aparelho no pulso do aluno, mas o mais intrigante é que não olhava a temperatura medida. Agora pergunto, se um aluno estiver com febre, ele entrará tranquilamente se a febre for consequência da Covid-19? Muito blá 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 e um bando de porcos chauvinistas na Praça da Lama. Aí eu digo, Valmir, eu não sei, você traz uns exemplos assim, eu não consigo entender, porque assim, todas as vezes, em todos os ambientes que eu entrei e que as pessoas mediram o meu pulso, a pessoa não me deixou entrar, eu tô falando isso de igreja, eu tô falando de outros ambientes, ela media o pulso meu e olhava a temperatura e ainda falava, ó, você tá com tanto, pode entrar. Então, é só você que consegue ter esses exemplos, assim, com todo respeito a você. Então, eu não sei se você traz esses exemplos para poder
legitimar o teu posicionamento político, e aí tudo contra a ciência, porque eu não consigo entender. Porque, gente, só tem um ponto. Nós acabamos de falar com o diretor pedagógico da Secretaria de Educação de Campinas. Acabamos de falar com ele. E a coisa que a gente perguntou para ele foi: os casos de Covid dentro das escolas municipais, como que se procederam esses casos? E ele disse que confirmou que a escola não é um lugar de grande transmissão. Foi isso que ele disse. E o cara vive. Ele tem que ter esses dados, minha Nossa Senhora, ele tem que ter. Então pronto, né? A gente tem que terminar o programa. Né, Rosa? Anda logo. Ele foi assim: meninas, o que foi aquilo na Câmara de Porto Alegre? Aqueles 2 bolsonaristas negacionistas, anti-vacina, entraram com um símbolo nazista para fazer protesto contra o passaporte da vacina na Câmara. O Brasil tornou-se um país de ódio e o brasileiro se revelou depois das eleições de 2018 com a eleição do Bolsonaro. Teve isso mesmo. Gente, eu acho que esse Brasil, ele já era assim. Sinceramente, ele era só uma questão de tempo. Ele já era assim. Essa polarização, essa coisa sempre existiu, gente. E essa polarização tomou conta do mundo. Não é coisa de Brasil, Tandy. É do mundo. O mundo está dessa maneira, infelizmente. Vamos rezar. Você já reza, né, Rose? Continua rezando, mas reza mais, está rezando pouco. Beijo, gente, beijo para todo mundo. Até amanhã, 10 horas. Tchau, tchau, esporte chegando. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes